Para entender isso, vamos começar por essa notícia aqui que saiu hoje no O Globo. Bitcoin sobe na véspera de El Salvador adotar criptomoeda como oficial. Um movimento crescente em redes sociais pede para que internautas comprem pequenas quantias em Bitcoin para apoiar o plano de El Salvador de usar a criptomoeda como moeda oficial a partir desta terça-feira, 7 de setembro. Usuários no Twitter e no Reddit estão discutindo planos de compra em massa do equivalente em Bitcoin a $30 para marcar a entrada em vigor da lei em El Salvador. O potencial de compras coordenadas ecoa campanhas online como a que levou à disparada de preços da GameStop no começo deste ano. Vocês lembram disso aqui? Quando várias pessoas, como formiguinhas, foram ali apostando na GameStop, comprando na GameStop, contrários ao que os grandes bancos, grandes fundos de investimento estavam fazendo. Os fundos apostavam na queda da GameStop, enquanto a massa estava apostando na alta. E a massa venceu, tá? Eles praticamente levaram à falência diversos fundos de investimento que apostavam na queda dessa ação, mostrando a força que nós coletivamente temos. E a mesma coisa está acontecendo aqui com relação ao Bitcoin, que será implementado como moeda oficial de El Salvador, que será o primeiro país a adotar o Bitcoin a partir de amanhã. E o governo já prometeu que cada pessoa que baixar o aplicativo local, né, cada salvadorenho que baixar o aplicativo, vai ganhar $30 em Bitcoin. Somente isso já é um volume considerável de compra de Bitcoin. A gente está falando aí talvez de mais de $100 milhões, como veremos mais à frente. Mas além disso, mundialmente tem essa campanha para que todos nós compremos aí pelo menos $30 em Bitcoin, mostrando de forma descentralizada o nosso apoio a El Salvador. Quantos milhões de dólares, ou quem sabe bilhões de dólares, serão comprados em Bitcoin? E qual o impacto que isso pode ter no preço do Bitcoin? Será que o Bitcoin vai dar uma disparada daí dos $50 mil para $60, $70 mil? Ninguém sabe. Mas vamos analisar mais a fundo o que está acontecendo. Esse é o gráfico diário do Bitcoin e, como vocês podem notar, já aconteceu o rompimento do topo desse canal, né? Tínhamos duas linhas amarelas aqui marcando um canal e o preço do Bitcoin se encontrava preso aqui durante muito tempo, né? Algumas semanas preso dentro do canal e houve o rompimento no dia 3 de setembro, como eu estava esperando, né? Fechamos acima, a partir daí o preço subiu, fez o topo desse canal amarelo como suporte, o que eu reforcei no Twitter, que era muito positivo, né? E não deu outra. A partir daí, o preço disparou e no momento está acima dos $52 mil. Vamos que vamos, Bitcoin. Mudando aqui para o gráfico semanal, vocês lembram o que eu tinha falado no vídeo anterior, né? Se a gente fechar essa semana acima dessa linha branca aqui, o 618 da Fibonacci, né, 61,8% da Fibonacci, para mim, a gente vai buscar pelo menos $110 mil. Fechamos acima ontem, né, no domingo, e olha aqui, estamos positivos também no dia de hoje, depois de testarmos o 618 da Fibonacci, o que também é importante, e agora estamos subindo em direção ao infinito. E como eu comentei, estamos vendo esse tipo de campanha na internet. Esse é o Reddit, que foi a mesma rede social utilizada lá no caso da GameStop, né, para levantar bilhões de dólares dentro de uma pequena ação. E aqui é a mesma coisa. O que eles fizeram aqui? Abriram essa thread aqui perguntando, e aí, vamos todo mundo comprar $30 de Bitcoin nessa terça-feira? Ele fez o cálculo aqui. Nós somos mais de 3 milhões de membros da comunidade, né? Aqui no Reddit, como vocês podem ver aqui, são 3,3 milhões de membros nessa comunidade do Bitcoin. E se cada um comprar $30, a gente está falando aqui de praticamente $100 milhões injetados no mesmo dia no Bitcoin. Que impacto isso aqui pode ter no Bitcoin? Porque tem que lembrar que é uma bola de neve, né? Na hora que injeta $100 milhões, isso gera um pump no preço e outros investidores começam a comprar e aí a bola de neve vai crescendo e daqui a pouco você vê um crescimento gigantesco dentro de um ativo. A ideia deles é isso, né? E tem que lembrar que aqui no Reddit são 3 milhões, mas globalmente essa notícia está espalhando como se espalhou no Globo aqui no Brasil e se espalhou em tudo que é mídia ao redor do mundo. Quantas pessoas, quantos milhões de pessoas vão fazer a mesma coisa? Comprar uma mixaria, né? $30 em Bitcoin.
E claro que tudo isso está assustando a mídia global, a mídia esquerdista aí, que está preocupadíssima, primeiro, com a adoção do Bitcoin como uma moeda oficial e, segundo, essa manifestação nas redes sociais que pode levar aí a um aumento repentino no preço do Bitcoin. Então, outra notícia aqui da Isto é Dinheiro, El Salvador adota Bitcoin como moeda oficial. Por que isso pode dar errado? Ele não olha pelo lado positivo, eles já começam analisando pelo lado negativo, né? Por que isso pode dar errado? Vamos descer aqui para ver quais são os argumentos. El Salvador vai entrar no mapa. Está previsto para o 7 de setembro a adoção do Bitcoin como moeda oficial do país ao lado do dólar americano. Será o primeiro lugar do mundo a fazer isso. A própria população local não está confortável. De cada 10 salvadorenhos, 9 nada sabem ou pouco sabem sobre a criptomoeda e 70% não querem sua adoção. O primeiro ponto é que eu já não confio em pesquisas, porque dependendo da forma que o pesquisador faz a pergunta, você manipula a resposta para um lado ou para o outro, e se você tem um interesse, você acaba fazendo isso, né? Então você pode fazer de forma, uma conotação negativa, e as pessoas respondem a pesquisa para o lado que te interessa. Mas tudo bem, vamos supor aqui que seja verdade. 70% dos salvadorenhos não querem o Bitcoin. Isso só reforça como a maioria é ignorante. Quando você coloca alguma coisa para votação, né, a sua vida depende da maioria, você está nivelando a sua vida por uma burrice coletiva. A maioria das pessoas, infelizmente, é burra, e as pessoas vão votar de forma burra. Como é que 70% são contra um dinheiro que protege o seu poder de compra e são a favor de uma moeda que destruiu El Salvador? El Salvador é um país extremamente pobre, ninguém tem dinheiro, a violência é altíssima, eles não têm nada a perder. Eles já sofreram muito na mão do dinheiro estatal. Inclusive sofrem atualmente porque eles usam o dólar americano e eles não têm controle nenhum sobre a moeda. Os Estados Unidos faz o que bem entender, imprime moeda lá, imprime dólar nos Estados Unidos e quem sofre com isso é o salvadorenho que nem está nos Estados Unidos. Então, como é que o cara pode ser contra? Mas vamos continuar aqui para ver se a gente tem a resposta aqui na própria matéria. Mas se existe um lugar no planeta para se fazer essa experiência, provavelmente esse lugar é El Salvador. Pequeno e economicamente insignificante. O PIB local é de 27 bilhões. O da cidade de São Paulo é 5 vezes maior. Sim, o da cidade. A população do país chega a 6,5 milhões de pessoas. Perto de 2 milhões de salvadorenhos precisaram vazar para outros lugares, em especial os Estados Unidos, para viver. Do exterior vem o dinheiro para movimentar pelo menos 20% da economia local. Então a galera que está passando fome lá, está sofrendo, migra para os Estados Unidos e envia dinheiro para quem ficou em El Salvador. Eles dependem de remessas internacionais. E essa é justamente uma das vantagens de se migrar para o Bitcoin, porque hoje eles gastam muito dinheiro pagando essa remessa internacional. Com Bitcoin, esse custo vai praticamente para zero. E aí o jornalista continua. Se tudo der errado, o mundo seguirá seu curso e logo ninguém vai se lembrar. Ou seja, para ele tanto faz, né? Se ficar tudo igual, o pessoal de El Salvador passando fome, sendo morto todos os dias com a violência do país, não tem problema, não mudou nada. Mas o problema é se der certo. Olha aí. O problema para esse jornalista é se isso funcionar. Por quê? Porque vai ser um destino para lavagem de dinheiro, vai ser um paraíso fiscal virtual. Para complicar o cenário, o governo local promete dar cidadania salvadorenha a quem comprar 3 bitcoins, cerca de 780 mil reais. Então, quer dizer, ele está falando o seguinte, o problema é isso dar certo, e aí muita gente vai querer migrar para El Salvador, o dinheiro vai para dentro de El Salvador, esse dinheiro pode ser sujo, segundo lei estatal de algum país. Enfim, ele não está se importando aqui com a vida das pessoas lá que passam necessidade. Ele está se importando com a vida aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos. Ou seja, quem está insatisfeito não pode sair. Tem que continuar preso dentro do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, não pode se mudar para lá e levar dinheiro para lá, onde já se viu. O dinheiro tem que ficar preso aqui nas regras desse país, tá? Não pode sair daqui. Como ele fala, para muitos pode servir de rota de fuga caso acordos de extradição não existam entre El Salvador e a pátria do fujão. Isso me lembra a época da escravidão, né? Que a gente tinha o escravo fujão. O cara quer fugir daquela situação péssima que ele está dentro da fazendinha e aí não pode fugir, né? Tem que correr atrás do escravo fujão. Aqui é a mesma coisa, você está no Brasil, está insatisfeito, e El Salvador te oferece lá uma residência, né? Pô, migra para cá, 3 bitcoins você pode vir. Aí não, você é um fujão, porque você não aceitou pagar o que o Brasil te cobra. Bukele
esse é o presidente de El Salvador, diz que a adoção do Bitcoin economizará 400 milhões de dólares por ano para os salvadorenhos apenas em taxas de remessa do exterior. Será lançada amanhã uma carteira digital para a população. Quem baixar o aplicativo já recebe o equivalente a 30 dólares. Parte dos 150 milhões de dólares alocados no fundo do Bitcoin será usado para esse crédito inicial. Então, já temos uma injeção imediata, aqui, instantânea, de mais de 100 milhões de dólares somente do governo de El Salvador. Isso vai ser somado à rede social, a todo mundo aí que está comprando 30 dólares em sinalização de apoio a El Salvador. Então, a gente está falando aí de uma coisa de, sei lá, 200, 300 milhões de dólares sendo injetados amanhã no Bitcoin. E a matéria continua. Parte do apelo vem de uma nação em que apenas 30% da população tem acesso ao sistema bancário. Agora bastará um celular e conexão à internet para se tornar bancarizado. Bukele parece ter nada a perder. Sabe que mesmo que dê muito errado, El Salvador não sairá do lugar em que sempre esteve. E se der certo, irá para a história. Mas vamos entrar em outra matéria para entender por que a maior parte da população é contra. Fizeram uma pesquisa em El Salvador e a maioria é contra o Bitcoin. Então tá aqui a matéria. No entanto, mais de 90% dos entrevistados também admitiram que não entendem bem a criptomoeda. Olha o ponto importante. 90%, quase todo mundo, não entende o que é o Bitcoin. Como é que você pode ser contra uma coisa que você não conhece? É isso que é democracia. Você coloca pessoas completamente ignorantes sobre a maior parte dos assuntos para votar na sua vida. Elas vão decidir sobre você, se você pode usar ou não o Bitcoin, por exemplo. Isso é uma loucura completa. A democracia é isso. É a ignorância coletiva impedindo você de prosperar. Ah, você quer usar Bitcoin? Não, não pode. Bitcoin, sei lá, eu não conheço esse negócio não, tá? Mas me cheira mal. Então você não vai usar Bitcoin. Funciona com tudo, tá? A maioria decide como você vai viver. E tá chegando ao fim esse tipo de sistema justamente devido à implementação do Bitcoin. E olha o argumento da população. A pesquisa descobriu que 45% dos cidadãos salvadorenhos acreditam que a pobreza e o desemprego são os dois problemas mais urgentes que o país enfrenta. E 43% acreditam que a economia do país vai piorar com a aprovação da lei do Bitcoin. Então é o seguinte, quase metade aqui falam que o pior problema é pobreza e desemprego. Dois problemas associados justamente à inflação e à destruição da moeda local, tanto que eles usam o dólar. E aí você fala que o Bitcoin vai entrar e eles falam que isso vai piorar a situação. Meu Deus, pessoal, o Bitcoin justamente resolve esses problemas aqui. Então como é que ele vai piorar a situação? E é essa galera aqui que usa o sistema democrático para ferrar a sua vida. Aqui ninguém é obrigado a usar Bitcoin. Pode continuar usando dólar, mas essas pessoas não querem que você use Bitcoin. Vai cuidar da sua vida, me deixe em paz, né? É isso. Esse é o problema da democracia. E o Bitcoin não tem essa democracia. Você pegou o seu Bitcoin, colocou na sua carteira, sem passar por corretora, sem passar por nada, tá? Você pegou o Bitcoin, colocou na tua carteira, ninguém sabe, ninguém consegue tirar ele de você. Não importa se eles gostam de Bitcoin, não importa se eles querem que você pague imposto, nada disso importa. Essa é a diferença. Chega dessa ideia de que democracia é algo positivo e começa agora uma independência real, a independência de você com relação à vontade da maioria, que, como eu falei, é uma vontade sempre burra. Agora, essas pesquisas, elas acabam sendo manipuladas também pela mídia. A mídia posta essas matérias e também imagens como essa do protesto contra o Bitcoin em El Salvador, onde o cara está escrevendo aqui, não queremos Bitcoin, mascarado, contra Bitcoin. Está em tudo que é jornal globalmente. Aí o cara que vai responder uma pesquisa ou vai votar, no subconsciente dele está essa imagem negativa. Putz, Bitcoin é ruim, não sei porquê, mas o Bitcoin é ruim, então eu não quero Bitcoin. Só que essa é a foto que a imprensa coloca, né? Você olhando de frente assim, parece que é um protesto realmente relevante. Vamos ver essa foto, essa mesma foto de cima? Tá aqui, ó. A foto de cima. Meia dúzia de manifestantes numa esquina da cidade e é isso aqui, ó. Então, quer dizer, meia dúzia de pessoas fazendo aqui parecer que o país inteiro odeia Bitcoin, quando isso não é verdade. As pessoas são só manipuladas e acabam impactando negativamente na sua vida. Não tem nenhuma relevância um protesto como esse. A mídia é especialista em manipular imagem e informação, como nesse caso aqui. E uma coisa que a gente está vendo agora é justamente as pessoas tendo essa independência graças ao Bitcoin.
Vários grupos não gostam da sua opinião, da sua vontade. Então a gente viu recentemente as pessoas fazendo vaquinha para a manifestação de amanhã, do 7 de setembro, aqui no Brasil, e o STF indo lá e bloqueando a conta Pix. Ou seja, não pode ter vaquinha se for a favor da direita, por exemplo, nesse caso, né? Mas não importa. Olha a notícia que saiu aqui no portal do Bitcoin. Sobrinho de Bolsonaro pede contribuição em Bitcoin para financiar a manifestação de 7 de setembro. Ah, o STF não gosta da sua opinião, não gosta que você faça uma manifestação? Não importa, usa Bitcoin. Então está aqui um lado da política, né, a direita, se usando do Bitcoin para ter real liberdade, real independência, independente do ministro do STF não gostar da opinião deles. Pouco importa, bloqueia o Pix, bloqueia o real, bloqueia o que você quiser, mas o Bitcoin vocês não conseguem bloquear. Então, um lado utilizando o Bitcoin, mas não importa qual é o teu lado, é isso que eu estou falando. Ah, você é de esquerda? Também, olha a vantagem. Outra notícia aqui que a gente teve recentemente. Alexandre Frota usa Bitcoin para provocar Flávio Bolsonaro. Essa não tem rachadinha. Acabei de mostrar um sobrinho do Bolsonaro, favorável ao Bolsonaro, e agora uso o Alexandre Frota contrário ao Bolsonaro, os dois apoiando o Bitcoin, os dois usando o Bitcoin como arma de defesa, como meio de manter a sua opinião, a sua independência, independentemente do que o coletivo, a maioria, o STF, acham sobre isso. Então, o Bitcoin não tem lado. O Bitcoin serve para qualquer pessoa. Ah, não gostam que você compre tal coisa. Ah, não gostam que você fale tal coisa. Ah, não gostam que você faça um protesto tal. Não importa. Os outros que fiquem achando, você faz o que quiser com seu próprio dinheiro. E o que a gente está vendo aqui é só a pontinha do iceberg, né? Estão utilizando o Bitcoin para permitir que as pessoas tenham acesso ao dinheiro, mas ele pode ser usado para inúmeras coisas, assim como outras criptomoedas também estão fazendo. Aqui no caso eu tenho um exemplo do Vitalik Buterin, que é o fundador da Ethereum, né? E uma pessoa fez uma pergunta para ele: quais plataformas de conversa, de mensagens, você considera mais úteis atualmente? E aí ele respondeu: atualmente eu uso somente Telegram, Status, que é patrocinador do canal, tá aqui, né? Inclusive sigam a Status, tá aqui, ó, @ETH de Ethereum, Status, @ETH Status. Tô seguindo, sigam também, que é bem interessante. Então ele usa Telegram, Status, Discord para fazer aqui os chats privados dele. Ele não confia em Twitter, em Facebook, em várias outras plataformas centralizadas para fazer isso, e ele está completamente correto. A ideia é a gente deixar de utilizar plataformas centralizadas e migrar para dentro daquelas que são descentralizadas, justamente para a gente não sofrer censura, que está se tornando cada vez mais comum. Eu não posso falar tudo que eu quero aqui dentro do meu canal, nem nas redes sociais, porque pode vir um careca ministro de algum lugar e proibir, bloquear minha conta, me prender. Então, se a gente passar para descentralização, isso não acontece. Ele simplesmente não consegue bloquear, assim como não bloqueia o Bitcoin, que é uma moeda descentralizada. E aí a conversa continua, e olha só o que ele sugere aqui. Vou traduzir para vocês aqui, ó. Eu, pessoalmente, quero que a Status introduza salas de chat onde um contrato inteligente controla quem pode falar, mas qualquer um pode ouvir. E aí a Status respondeu ao Vitalik falando que isso já está em desenvolvimento. E melhor do que isso, qualquer pessoa vai poder lançar um token mesmo sem saber programar. E aí você pode monetizar as suas comunidades. Então, ao invés de eu usar o YouTube, onde ele pode cortar minha monetização dependendo do que eu falar, lá isso não vai acontecer. Olha que legal. Criar um token sem ser um programador. Vai ser fácil assim. Então, utilizem esse tipo de tecnologia. Quem quiser baixar a Status, que serve como um WhatsApp descentralizado e também como um navegador totalmente privado e também uma carteira de criptomoedas, o link está aqui embaixo na descrição, tá? Eu utilizo a Status no meu dia a dia como carteira para fazer compras e transferências rapidamente. Lembrando que é somente na rede da Ethereum, tá? Então Bitcoin não está lá dentro, mas serve para tudo que foi criado dentro da rede da Ethereum, inclusive a maior parte das altcoins. E é graças a essa independência que permite que você mantenha o seu discurso independente da opinião alheia, mantenha o seu dinheiro independente do que o outro acha que deve fazer com o seu dinheiro, que vai fazer com que o Bitcoin seja mais e mais adotado tanto pela direita, quanto pela esquerda, quanto por libertários.
todos vão utilizar o Bitcoin na hora que a censura chegar. E pode ter certeza, você pode não estar sendo censurado hoje, mas no futuro vai ser. Depende do lado político que está no poder. E a forma de você se salvar disso é justamente o Bitcoin. O Bitcoin é inevitável, como essa postagem do Mark Moss no Twitter mostra. A gente tem aqui a curva de adoção de diversas tecnologias, como vocês estão vendo, né? A azul aqui é o número de celulares, a amarela é o número de usuários de internet, e aqui em preto, em cinza, a gente tem os usuários de Bitcoin. E o que ele está tentando passar nesse gráfico é que o tempo que leva para uma tecnologia ser adotada por 10% da população é o mesmo tempo que leva para sair de 10% e chegar em 90%. Então começa lento, demora para engrenar e depois é adotado muito rapidamente. Aqui na esquerda estão vendo o percentual da população, tá? Então tem 0,5%, 5%, 50% da população. 10% é mais ou menos aqui, né? Então vamos ver, a linha azul aqui dos celulares, por exemplo, 10% é mais ou menos até aqui, correto? E depois de 10% para atingir 90% das pessoas com celular, é muito rápido, né? Isso acontece rapidamente, como vocês estão vendo aqui embaixo. É o mesmo tempo que leva para 10% da população adotar. O Bitcoin está muito no início, o Bitcoin está aí, sei lá, ao redor de 1% da população mundial, se tiver isso, tá? Ele está falando o seguinte: está demorando agora, né? Apesar de estar muito acelerado, como vocês estão vendo no gráfico aqui, mas depois que atingir 10%, o tempo de 10% até 90%, ou seja, o mundo inteiro utilizando o Bitcoin, vai ser muito rápido. E para quem não percebeu, a curva de adoção do Bitcoin é muito parecida com a curva de adoção do telefone celular, essa linha azul aqui em cima. Então está tudo caminhando conforme esperado. E claro que a adoção por países como El Salvador vai acelerar e muito